Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e vamos fazer um react da entrevista da atriz Letícia Sabatella, que recentemente descobriu que tem autismo, aos 52 anos. Vamos ver lá. É o cansaço de uma vida inteira tentando se encaixar. Quando eu tinha 9 anos, todas as meninas do colégio pararam de falar comigo, por causa do meu jeito. Então pessoal, aqui ela falou, que teve essa questão de com 9 anos, as meninas não queriam mais falar com ela por causa do jeito dela. Bem, infelizmente isso acontece com algumas pessoas mesmas que têm autismo, Às vezes tem um jeito um pouco diferente, com isso se afasta outras pessoas e o próprio paciente muitas vezes é mais recluso, não gosta de interagir tanto, ou às vezes até gosta, mas tem muita dificuldade de ter amizades, muitas vezes tem um ou dois amigos, tá? A sensação de ser incompreendida e diferente. Características que agora fazem sentido como sintomas. Você tinha um mundo imaginário muito rico? Muito, eu catava tudo quanto era coisinha, pedrinha, coisas, e tipo, eu ficava apaixonada pelas coisas. Sabe, aquele prego tinha vida. Você chegou a citar... Bem, então isso é uma característica também comum de às vezes ter brinquedos que não são usuais. Por exemplo, objetos, ela falou das pedrinhas, tem gente que tem pedacinho de papel, sujeira, folha, Então essa é uma característica que às vezes é comum também. Que tem uma hipersensibilidade sensorial, é isso? Sim, Como principalmente é isso? auditiva. Te incomoda muito barulho, é isso? Tem horas que eu chego a passar mal. Parece uma agressão. No toque também? Sim, eu gosto muito do toque, mas se alguém fica fazendo assim, dá vontade de dizer, pode parar. É uma outra característica também, essa sensibilidade maior a estímulos. A auditiva a gente chama de fonofobia, que, por exemplo, às vezes o paciente se incomoda muito mais com barulhos do que outras pessoas. E é muito comum fogos de artifício, às vezes um cachorro latindo, barulho de moto, às vezes, por exemplo, o som do liquidificador, do aspirador de pó. Tudo isso pode ser muito complicado para uma pessoa que tem autismo. Às vezes ela até desregula, pode ficar mais irritada nessas situações, ou até começar a chorar, ou até se isolar. E tem outros tipos de sensibilidade também, o que ela mesma falou, sensibilidade à pele. Tem pacientes com autismo que não gostam de ser tocados, por exemplo. Considero que também tem a ver a questão da seletividade alimentar, tá? Que significa ter uma restrição alimentar muito significativa. Aí tem pacientes que, por exemplo, não gostam de alguns tipos de alimento ou pela textura ou pelo aspecto do alimento. Por exemplo, tem gente que não come nada que é mais molhado. Muita gente prefere só alimento que for bem seco, até carnes têm que ser bem secas. Tem outros que são o contrário, já prefere coisas mais pastosas, não gostam de mastigar alimento, por exemplo. Tá? Então tudo isso tem a ver com a acessibilidade um pouco aumentada das pessoas com autismo. Só agora, a atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, descobriu que é uma pessoa com transtorno do espectro autista, TEA nível 1. Ela fez a revelação no podcast Papagaio Falante. O TEA, por definição, é um distúrbio do desenvolvimento, ou seja, ele tem que estar presente desde o nascimento. Quanto à intensidade dos prejuízos, você tem 3 níveis. Nível 3, que é o sujeito que tem o maior nível de prejuízo. O nível 1 é o oposto, é o sujeito que é verbal, não tem deficiência intelectual, tem as dificuldades nos domínios comunicação, comportamento, habilidade social e distúrbios sensoriais, mas ele não precisa de muito suporte para o resto da vida. E o nível 2 é o intermediário. Qual foi sua reação? Isso, Então, ele fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento e precisa realmente acontecer nos primeiros estágios da vida. Então, até já antecipando, não sei se vão falar aqui mais na frente, que para ter autismo precisa de 3 condições. Uma é começar no início da vida. Geralmente, com 24 meses, a gente já percebe alguns sinais e sintomas. Tá? Então, um outro é ter algum prejuízo social. Muitas vezes é na comunicação, mas não necessariamente. Tem gente que, por exemplo, tem muita dificuldade em estar próximo de outras pessoas, fazer algo em grupo, ou às vezes uma irritação desproporcional. Isso já pode ser considerado um prejuízo social. E também tem que ter o chamado padrão restritivo ou repetitivo,
Que é, por exemplo, a pessoa ser muito repetitiva no que gosta. Por exemplo, tem gente que tem uma fixação por bonecas, e então coleciona bonecas, ou ter movimentos repetitivos, as estereotipias, pode ser considerado nisso também. A própria seletividade alimentar, que a gente já falou, já é algo restritivo. Tá? E, como bem falado aqui, existem 3 níveis, que são os níveis de suporte, em que o nível 1 é o nível em que precisa de menos suporte, certamente é o caso da atriz, né, por ela ter conseguido desenvolver a carreira dela. Ser atriz, né, que é uma função que exige uma excelente comunicação, tá? Não demonstrar algo muito significativo para quem já conhecia ela, né? Só possivelmente quem era mais próximo, talvez os familiares, os amigos mais próximos, que talvez percebiam. E do lado oposto tem o nível 3, que aí uma situação que precisa de um suporte bem maior, geralmente pacientes que ou não falam, né, a gente chama de não verbais, ou que falam muito pouco, né, de uma maneira que, às vezes, palavras isoladas ou pequenas frases muito restritas, tá? Isso seria o nível 3, nível 2 o intermediário. Quando você recebeu, você sentiu que explicou muita coisa? A sensação mesmo foi libertadora. Tô ainda nesse flerte de buscar a melhor compreensão sem desespero algum em relação a isso. O diagnóstico... Pessoal, essa palavra que ela usou aqui, libertadora, é muito comum de pacientes de adultos que recebem um diagnóstico. E isso porque ela pensa que tudo que ela viveu durante toda a sua vida, aqueles momentos de dificuldades, tem uma explicação. Tá? Por isso que eles falam, poxa, isso foi libertador para mim, agora eu consigo entender que tudo aquilo que eu passei, todos aqueles momentos complicados, tem uma razão. Não é porque eu simplesmente não dei conta, ou que eu sou pior do que outras pessoas, é a condição, né, do diagnóstico dela, do autismo. Ele é feito através de entrevistas, de observações, e a gente precisa ter uma escuta muito humanizada. Quanto menos óbvio. Né? Então, realmente, é pela anamnese, pela conversa, a gente avaliando questões do presente, porque tem que permanecer, né, algumas dificuldades atuais, e do passado também, porque, como bem dito, né, tem que começar no início da vida. E é dessa maneira, pela conversa, coletando dados, informações da história de vida do paciente. Não tem exame, coleta de sangue, exame de imagem, isso não, tá? Então é pela anamnese. É o quadro, mais difícil é você identificar. Todo mundo me vê, eu sou uma pessoa muito sensível, e sou. A hipersensibilidade é uma característica. Essa hipersensibilidade, ela mexia com as suas emoções e às vezes você tinha uma explosão e as pessoas ficavam, nossa, mas pra que isso tudo? Nossa, mas você... Todas as vezes que isso aconteceu, sempre teve gatilhos muito fortes, assim, sabe? Ou tem a ver com cansaço, com uma ansiedade, com situações aí, realmente, é um hiperestímulo. São situações que eu me sinto, de algum modo, houve uma injustiça de compreensão, sabe? Mas a minha vontade era de não ter reagido daquela maneira. Então ela fala dessa injustiça, é por isso que ela fala que foi libertador. Porque ela compreende que seria melhor se as pessoas tivessem compreendido, talvez, que ela já tinha esse diagnóstico e agido de outra maneira com ela, de maneira mais acolhedora. Nervosa, grossa, inadequada. Ayla foi muito rotulada e perdeu amigos, até descobrir que suas reações, consideradas desproporcionais, tinham como pano de fundo o transtorno do espectro autista. O diagnóstico veio só aos 36 anos. Hoje ela tem 38. É professora e mora no interior do Rio de Janeiro. Trabalha há 19 anos com crianças com autismo e foi fazer mestrado para entender melhor seus alunos. Minha orientadora, ela observava as minhas demandas e as histórias que eu levava para ela, né? Então, essa professora começou a me sinalizar, Ayla, é possível que você esteja dentro do espectro. E estava. Bem, pessoal, aqui uma coisa interessante, me chamou a atenção, então, que é uma professora que tem autismo. Bem, na verdade, todas as profissões são possíveis, né, para quem tem autismo. Até digo que talvez atriz seja uma das mais difíceis, porque é muito comum ter algum prejuízo
na comunicação, talvez na interpretação das outras pessoas também, né? Que a gente viu, né? Letícia Sabatella é uma atriz de sucesso. Bem, professor é uma coisa que, a princípio, talvez possa ser algo difícil também, porque às vezes lida com uma turma, às vezes uma turma barulhenta. Vamos ver como vai ser a história dessa professora aqui. Uma coisa, talvez muita gente que vai ver o vídeo até pense, poxa, será que eu também sou? E eu vou deixar para vocês vídeos que eu já fiz sobre autismo, até que fala como identificar, como suspeitar os casos, tá? Tá aqui embaixo no comentário fixado. Então, até comigo, às vezes eu penso, poxa, será que eu também tenho autismo? E uma coisa que eu penso é o seguinte, bem, eu trabalho com muito paciente com autismo e eu falei, por exemplo, do nível 3, que é um nível bem mais comprometido. E, às vezes, tem situações de muita gritaria na sala, choro intenso, isso faz parte também saber lidar com esse tipo de paciente, então às vezes é uma situação um pouco mais complicada, remesso objetos eventualmente, e é uma coisa que eu penso, eu acho que se eu tivesse, seria muito complicado lidar com isso, sabe, porque acho que a tendência de desestabilizar seria muito maior. Então, né, acho que a gente tem que ver também, né, com o que a gente trabalha, com o que a gente lida. Vamos ver a história dessa professora que eu estou até curioso aqui. Foi diagnosticada por um psiquiatra com TEA nível 1. E a partir daí, muita coisa começou a fazer sentido. Teve um período que eu comprava muitos sabonetes diferentes. Eu queria cheirar todos, eu queria usar. E no banho eu botava aquele sabonete, eu queria provar o sabonete na hora do banho. Fazer essa busca sensorial. Você chegava a botar na boca? Botar na boca. Eu detesto andar descalço. Piso no chão e aquilo já me incomoda. Eu empurrava o colega, eu brigava. Bem, essa é uma característica que às vezes acontece também, né? A gente já tinha falado de aumento da sensibilidade. Então tem gente que realmente não gosta de andar descalço, especialmente em pisos mais irregulares, ou, por exemplo, em grama, na areia, tá? Então costuma ser pior isso. Então, e eventualmente isso talvez possa ser um indício também, né? Isolado, não tem nada a ver, se vocês conhecem alguém que apenas isso, mais nada, tá? Lembra daquilo que eu falei, de também algum prejuízo social, muitas vezes na comunicação também, tá? E tá aqui embaixo vídeos que eu falo mais sobre o diagnóstico, as características. Por quê? Porque eu não sabia expressar o que eu sentia. Eu não sabia expressar, então, que de repente uma luz me incomodava. Naquela época, ninguém sabia explicar, a minha mãe não sabia o que era. Ayla criou um grupo na cidade dela, Rio Bonito, que ajuda famílias de crianças com transtorno do espectro autista. Nós somos hoje 200 pessoas e, assim, 90% são mães. Muitas que, agora, olhando para os filhos, desconfiam que também podem ter o transtorno. Você vai conhecendo as pessoas, aí você vai se descobrindo, você vai fazendo amizade, você vai fazendo elo. O diagnóstico tardio. Então, pessoal, isso é uma coisa interessante, que às vezes quando se descobre um caso de autismo, talvez outras pessoas da família, muitas vezes os pais, às vezes se descobrem com autismo também. Né? Nessas situações, normalmente nível 1, né? que tem menos, precisa de menos suporte. E isso é muito comum porque o autismo é um transtorno com muita influência genética, bastante. Então sabe-se que a maioria dos casos de autismo tem algum gene relacionado. E pode ser que tem outros que talvez até todos estejam, mas a gente não conhece todos os genes relacionados. Pode trazer grandes prejuízos para a interação social ao longo da vida. Além disso, pode deixar a porta aberta para que os sintomas não tratados se transformem também em comorbidades, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Eu sempre comia a mesma coisa no almoço, no café da manhã e no jantar. Era sempre o mesmo grupo de comidas, né? Eu sempre também tinha rituais com horários, né? Eu tinha uma inflexibilidade muito grande com atrasos. De 1 minuto eu já perdia muito a paciência, ficava muito irritada. Então aqui falou da seletividade alimentar. E aí, por exemplo, tem gente que só come, por exemplo, macarrão sem molho, ou pão sem manteiga, arroz, né? E aí vocês veem que é comum esse padrão de alimentos que são muito padronizados. Por exemplo, o macarrão vai ser praticamente todos iguais, arroz tudo igual, e rejeita algo que tende a ser mais diferente, por exemplo, uma carne bovina, vegetais, folhas,
é difícil, às vezes, alguns pacientes comer, tá? Então isso é muito comum e às vezes é uma restrição muito grande, que, por exemplo, é só 1, 2 tipos de alimento e por isso às vezes precisamos fazer uma reposição com vitaminas, às vezes. Ela também só soube que era uma pessoa com TEA nível 1 na fase adulta, aos 35 anos, depois que um dos filhos recebeu o diagnóstico. Me trouxe muito alívio, né? Porque a questão do diagnóstico, mesmo que tardio, faz com que você se perdoe muita coisa que passou. Camila pretende ser psiquiatra para se especializar no transtorno. Eu tô na minha 4ª faculdade. Então, assim, eu fiz arquitetura, eu fiz design, eu fiz biomedicina e eu tô terminando medicina. Eu tô no último período de medicina. E eu sempre tive um hiperfoco muito grande em estudo. Eu estava sempre estudando e sempre me formando em alguma coisa. Parecia que eu tinha que acrescentar e que me construir. Eu sempre fui, de algum modo, reconhecida como pisciana, como artista, né, como uma sonhadora, ou romântica, ou idealista, ou até em algumas situações mais abusivas, né, de maluquinha. O diagnóstico da mulher autista nível 1 bem-sucedida, ela não é bem aceita pela sociedade. O homem, sim, é como se os homens fossem gênios. Então, pessoal, realmente é mais difícil diagnosticar mulheres com autismo. Um dos motivos é porque acredita-se que mulheres, em geral, desenvolvem melhor a comunicação. Isso tendo ou não tendo, né, o autismo. E aí, é mais comum ter mulheres, como a Letícia Sabatella, que se comunicam de maneira completamente normal. Enquanto homens com autismo se comunicar dessa maneira, perfeitamente, né, a ponto de até conseguir ser uma atriz, ou no caso de um homem, né, um ator de sucesso, é bem mais difícil. Tá? Em caso de mulheres isso já acontece mais. Tem uma outra questão também genética que é interessante, que existem alguns genes ligados ao autismo que estão ligados ao cromossomo X. Então, né, mulheres têm 2 cromossomos X, homem tem um X e um Y. Então, para um homem ter esse autismo, ele precisa de apenas um cromossomo X, enquanto no caso de mulheres, praticamente não aconteceria, porque precisaria ter um X vindo de um pai que tem esse autismo e de uma mãe que seria uma portadora. Então, não acontece, né? É o caso, por exemplo, da síndrome do X frágil, que é a causa genética identificável mais comum de autismo, tá? Ligado ao cromossomo X. Então, praticamente só acontece essa síndrome do X frágil em homens. No caso da Letícia, as aulas diárias de balé desde pequena, os livros, as idas aos concertos, o teatro, tudo isso acabou ajudando a atriz a lidar com as dificuldades que iam surgindo. Sem saber, a arte foi sua terapia desde sempre. A arte, ela traz essa carga afetiva, emocional, amadurecendo o que a gente chama do cérebro social. Então, você passa a se tornar mais sociável. E aprende a se defender, mesmo vivendo a flor da pele. Eu reconheço que eu estou aprendendo. Ô, pessoal, não tem muito a ver não, mas eu vi uma cena aqui que me lembrou de quando eu assisti a novela. A última novela que eu assisti foi O Clone. Eu vi a personagem dela, que é a Latifa, né? Foi legal a gente relembrar isso. Sobre esse assunto, eu reconheço que eu não sei sobre ele. Eu sei sobre mim muito intuitivamente. E isso é o valor de um bom diagnóstico para margear o seu caminho. Porque uma pessoa que não se conhece, ela fica muito mais suscetível a ser oprimida. Beleza, ó. Poxa, mensagem bonita, né? Gostei desse vídeo, dessa reportagem. Uma pessoa bacana, né? Uma atriz de sucesso, com certeza, com ótimas personagens. Até gostei aqui de ter essa pequena lembrança aqui do Clone. E aí, pessoal, é o seguinte, realmente então acontece de algumas pessoas terem esse diagnóstico de autismo em idades depois, né, de adultos, às vezes até mais velhos. Eu tenho um caso de um paciente que eu fiz o diagnóstico de autismo com 62 anos. Tá aqui, né, na minha playlist de vídeos de autismo. Isso é um caso interessante, diferente também, né, que
foi um homem que teve dificuldade a vida inteira, nunca conseguiu se ajustar a um trabalho, até já tentou algumas vezes, não conseguiu. E acho que foi muito legal, né, a gente conseguir ter feito esse diagnóstico para ele, porque aí sim, agora vai ser fácil, por exemplo, conseguir uma aposentadoria, porque um autismo é uma situação que, independente do nível, mesmo nível 1, já dá status de deficiente. Então, algo que vai ficar mais fácil para ele, para ajudar ele, a família dele também. Então, pessoal, se tem alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui nos comentários, exceto dúvidas sobre novelas, que infelizmente eu vou ficar devendo para vocês. E se gosta desse tipo de vídeo, pode se inscrever aqui no nosso canal, e se apertar o sininho, você fica sabendo assim que tiver um vídeo novo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.